Olá, queridos, estamos começando a nossa nona aula do curso Seja um Formador de Heróis por meio da mentoria e do discipulado. Eu quero começar essa aula falando de uma novidade que para mim é uma grande alegria. Chegou aqui hoje, né? Aqui em casa, o meu novo livro. Não sei se vocês vão enxergar do jeito certo, né? Isso vai ficar invertido. Em Não, todo tá caso, aparecendo correto. para mim está mostrando aqui invertido, mas só Não, tá para aparecendo corretinho, tá certinho. apresentar aqui meu livro, 40 roteiros para mentoria e discipulado de líderes e de cristãos em crescimento. Nesse nosso curso, cada aula, vocês estão recebendo um desses roteiros, que é desse livro. E aí eu escrevi 40 roteiros. Então, nós vamos lançar esse livro agora, nesse final de semana, aqui em São Luís do Maranhão. A maioria aqui dos alunos são São Luís do Maranhão, né? E nós vamos lançar no nosso Congresso Maranhense de Igreja em Células, que será na Catedral do Louvor Maranata, aqui de São Luís, no Turu. Então, é uma alegria poder lançar mais um livro. E se alguém tiver disponibilidade para estar conosco nesse congresso, vai poder adquirir o livro, até porque eu não consegui, nessa primeira edição, uma quantidade grande. São só 100 unidades, e acredito que esse final de semana a gente vai conseguir vender tudo. Então, Uma já está reservada. uma já está reservada para Maurício, com certeza. Ele me ajudou, né, nesse projeto, me auxiliou, né, e esteve comigo aí nesse preparo. Então, ele vai ser com certeza presenteado. Boa noite, Fabiano, Leda, sejam bem-vindos. Então, aproveite a oportunidade, quem puder, né? Mas se a gente terminar essa tiragem, nós vamos buscar uma outra tiragem para o ano que vem. E é bom porque você tem em mãos, né? Porque você trabalha com o seu discípulo. A ideia é que tanto o discipulador como o discípulo tenham esse livro, porque o discipulador, o mentor, ele guia o discípulo através do roteiro, cada roteiro, e o discípulo acompanha ele e tem lugares para anotar, né? Cada roteiro, nós colocamos no final do roteiro alvos e desse estudo, né, desse tempo juntos, né, que surgiram alvos, né, para colocar em prática, oração, o compromisso pessoal diante de Deus e observações do encontro. Então, o discípulo ele vai anotar, né, aqui no final de cada roteiro, e o discipulador ele também tem que ficar de olho, porque ele acompanha o seu discípulo. Então, é bom que ele também anote essas questões que o discípulo vai estar anotando em cada encontro, né? Então, eu espero que essa ferramenta seja uma grande bênção para o reino de Deus, e também já tenho até a porta aberta para a gente traduzir para o inglês e lançar esse material também para o inglês. Glória a Deus. Ok, terminei o meu merchandising. Vamos para a aula. Vamos lá. Ok, está passando os slides? Tá. Tá. Então, hoje, no nosso nono encontro, nós vamos falar especificamente do papel do mentor. Como vocês estão vendo durante o curso, nós estamos sempre falando dos dois lados da moeda, tanto do mentor como também do mentoriado. Os dois são importantes. É um relacionamento que não é só uma via de mão única, é uma via de mão dupla. Para que esse relacionamento funcione, cada um tem que cumprir bem o seu papel. E nós já vimos, inclusive, que todo discípulo ele precisa ter algumas características, né, que favoreçam o relacionamento de mentoria. Se o discípulo não tiver as características que nós
tratamos em uma das aulas, fica muito difícil um relacionamento de mentoria prosperar e ter resultado. E hoje nós vamos falar mais do papel do mentor. Quais são as marcas que um mentor ele deve deixar no discípulo? As marcas que seriam também suas características, né, de um bom mentor. O que se espera de um bom mentor? Nós vamos falar de 10 marcas de um mentor e assim também nós, cada um aqui na aula de hoje, estará também se preparando nesse sentido e focando, mirando essas marcas para o seu próprio crescimento e também para que cada um seja um bom mentor, porque esse curso ele tem objetivo duplo, né? É tanto te encorajar a ser um bom discípulo e procurar um bom mentor para você, e também preparar você como um mentor, um bom discipulador para outras pessoas, né? Tanto te ajudar a você ter um Paulo, né? Um discipulador, e também você ter um Timóteo, um discípulo que você possa investir. Então, hoje nós vamos falar do papel do mentor. Quais seriam algumas marcas, algumas características muito importantes que todo mentor ele precisa desenvolver para que ele seja um bom mentor nesse papel de cuidar de vidas. Esse estudo é baseado no livro Como Ferro Afia o Ferro. Então, nós vamos trazer aquilo que esses autores tratam nesse livro, que é excelente, que é, como eu já falei para vocês, é um dos livros que a gente mais tem usado nesse módulo 1. Então, a primeira marca que nos apresenta, né, esse estudo sobre o mentor é que o mentor precisa ter o que você precisa, ele parece ter o que você precisa, né? Ou seja, você vai procurar alguém para te mentorear que você olhe que essa pessoa ele é um modelo para você, ou ele é aquela pessoa que pode te ajudar. É aquela pessoa que você vai desenvolver um laço importante de amizade, e que você vai buscar ter uma sintonia, uma uma complementariedade, uma parceria. Então, é preciso que haja um encaixe. Você já pensou você procurar um mentor e aí, quando você começa a caminhar com ele, você não se sente à vontade? O mentor tem um perfil muito diferente do que você imaginava. De repente, não encaixa muito a conversa, ou o jeito do mentor não te agrada tanto, ou o que você procura, né, nesse relacionamento. Então você precisa procurar alguém que tenha um perfil que te agrade, né, que encaixa com você. Até porque nós também vimos, né, que o mentor também é aquela pessoa que você procura imitar, que você quer se parecer com ele. Não que ele tenha que ser perfeito, porque não existe, né? Essa pessoa perfeita, mas deve ser alguém que você se espelha, que você diz assim: eu quero ser como essa pessoa, eu quero ter a vida que essa pessoa procura ter diante de Deus, familiar, ministerial, ou seja, é alguém que você se espelha, né? Que você tem como referencial, porque você procura ser como ele é. Essa é a ideia da mentoria, né? Essa é a ideia que também aquele livro Odisseia, né, que fala sobre o mentor, né, que ele ficou responsável em cuidar pelo Telêmaco, né, que era ainda uma criança, enquanto seu pai ia para a guerra de Troia, Homer. Então, o mentor era o melhor amigo, né, do Homer, e ele então fica responsável, né, por ajudar, por criar, né, esse garoto, e o seu grande objetivo é fazê-lo se espelhar nele como adulto, como homem, para se tornar um dia como ele. Então, ele não ia ensinar apenas questões, matérias de colégio, né, de estudo, mas especialmente o papel do mentor é ajudar Telêmaco a se tornar um homem como o mentor é.
Então, quando a gente procura um mentor, a gente deve procurar alguém que a gente se espelha, que a gente admira, que a gente quer ser como essa pessoa, em outras palavras, né? Então, procure quem tem as qualidades que você busca e não apenas pareça ter as qualidades, mas que seja alguém que você busca nessa pessoa qualidades para a tua própria vida. Então, o mentor, ele deve ter aquele perfil que você procura. Eu tenho, eu já falei para vocês, né? Eu tenho alguns mentores e um deles é o pastor Beong, que é um senhor de idade, de mais de 70 anos, e eu o tenho como mentor. Foi uma iniciativa minha, né? Me colocar como aprendiz dele. E ele tem características de ministério que eu me identifico totalmente, né? Ele é uma pessoa, ele é um bom treinador, e é o que eu busco ser, olhando para o perfil dele. Ele é uma pessoa que investe em líderes e em pastores, ele acredita nas pessoas, ele tem um ministério também de missões muito forte. Então, quando eu olho para ele, eu me identifico totalmente com ele. Eu quero ser como ele, eu quero aprender com ele. Os ensinos dele impactam a minha vida e eu me tornei um reprodutor dos ensinos dele. Então, muita coisa que eu uso é dele, né? Muitos estudos que eu dou é dele. Então, um mentor não é só alguém que parece ter o que eu procuro. Não, ele tem o que eu procuro. Ele é um bom pai, ele é um bom marido, ele é um líder servo, um pastor que cuida das suas ovelhas. Então, ele tem características que eu admiro e que eu procuro imitar. E assim existe um alinhamento, né? É preciso haver um alinhamento na caminhada entre nós e a pessoa que nos mentoreia. Se não tiver um alinhamento de propósito, de vida, ou de aquilo que eu quero aprender do meu mentor, então não faz sentido caminhar com essa pessoa, né? Se ele não tem um perfil que eu procuro, que eu preciso, né, que eu espero, que eu quero ser como essa pessoa, então não devo ter ele como mentor, devo procurar alguém que eu me identifique, né, que eu me identifique. Então, isso é uma questão muito importante, né, essa primeira marca de um mentor. Vamos para a segunda. O mentor é alguém que cultiva relacionamentos. Então, é uma pessoa que se importa em criar um vínculo. É alguém que busca um relacionamento conosco. Um mentor precisa desejar dar de si mesmo para outro, para outra pessoa, e ser capaz de manter um relacionamento. Tem que ser uma pessoa que gosta, se importa de estar conosco, que queira estar conosco, que não sinta que somos um fardo, mais uma tarefa dessa pessoa. Mas essa pessoa deve gostar de estar conosco, né? O mentor deve ser aquele que gosta de criar um relacionamento, que se importa, que gosta de estar conosco, de nos ouvir, de nos ajudar, né? É a pessoa que quer se relacionar, porque do contrário, né, se não for assim, ele terá dificuldade em atrair pessoas, apesar do considerável valor do que possa ter para oferecer. Tem muita gente capaz por aí afora, com muitas habilidades, com muito conhecimento, até com uma vida fantástica, mas que tem muita dificuldade de se relacionar. Tem mentor, tem gente aí que tem tudo para ser um bom mentor, mas é uma pessoa fechada, é uma pessoa que sabe até ensinar no púlpito, né, ou dar palestra, ou diante de grupos maiores. Mas quando chega no 1 a 1, né, de repente, essa pessoa não sabe construir relacionamento, não sabe te ouvir, não se esforça para ser um amigo, não se esforça para caminhar contigo. Então fica difícil. Fica bem difícil construir um relacionamento de mentoria com alguém assim. E aí você também deve se avaliar, né? Será que eu sou uma pessoa relacional? Ou será que eu sou uma pessoa muito fechada? Será que eu sou uma pessoa muito esquisita? Uma pessoa muito fechada, antissocial,
que só se preocupa com tarefas. Então, você precisa, para ser um mentor, você precisa rever essas questões. Porque um bom mentor, ele precisa ser alguém que é aberto para relacionamentos, que gosta de cultivar amizade com pessoas, que busca também ser leal a esse relacionamento, que se esforça para manter o vínculo, que prioriza o relacionamento, que se esforça para estar junto, porque às vezes é uma pessoa que pode até querer mentorear alguém, mas às vezes não tem tempo, vive no corre-corre, é sobrecarregado e não se esforça para caminhar junto, para criar um vínculo, para ter relacionamento, sabe? Às vezes tem pessoas que querem investir na mentoria, mas às vezes parece mais um psicólogo, né? Quem aqui já foi atendido por algum psicólogo, o psicólogo ele tem hora marcada. Se você chegar atrasado, ele não está nem aí para isso. O horário está marcado, é de 4 horas, de 4 até 4h45. Se você chegar a 4h15, você só tem meia hora com ele. E você pode estar num momento assim fantástico, abrindo teu coração, falando coisas seríssimas. 4h45 ele diz: opa, terminou o nosso tempo, enxuga as lágrimas aí, vai embora, acabou. Então, às vezes tem gente que é assim, que é frio, que é insensível, que é muito racional e é tudo muito certinho, não pode sair do script e aí é muito mecânico isso. Para que haja um relacionamento bom de mentoria, precisa ser mais informal, mais flexível, precisa estar mais disponível, né, para dar um tempo de qualidade com o seu discípulo, precisa ter agenda e priorizar essa agenda com o discípulo, se esforçar para ser um amigo do seu discípulo. Então, um mentor precisa ser uma pessoa aberta para relacionamentos e se esforçar em criar esse vínculo e esse relacionamento. Ele não pode ser uma pessoa que chega perto de você e só se preocupa com tarefas, ou então só te cobra tarefas, responsabilidades, mas não se esforça em ser o teu amigo, né? E ser aquela pessoa que caminha com você, né? Então, é importante que o mentor seja uma pessoa relacional. Uma terceira marca de um mentor. O mentor é uma pessoa que está disposto, né? O mentor ele está disposto a dar uma oportunidade a você. Olha que interessante. É uma pessoa que não é centralizadora. É uma pessoa que não quer, não pensa só em si, nas suas questões, nas suas necessidades ou no seu ministério. Um bom mentor é uma pessoa generosa, é uma pessoa que gosta de dar oportunidade, de descentralizar, de delegar, né, tarefas, responsabilidades para seus discípulos. Ele gosta de ver o seu discípulo crescendo. Então, para que isso aconteça, ele precisa dar oportunidades para o discípulo se aperfeiçoar, se desenvolver, atuar, né? Porque tem gente que parece o discípulo quer voar e ele começa a podar, né? Fica podando e ele não voa. E não dá oportunidades. E muitas vezes ele poderia abrir portas, mas ele não abre. E seja por desconfiança, seja por não acreditar no discípulo, seja por. E isso atrapalha demais, né? Um discípulo de se sentir acolhido nesse relacionamento. Então, o mentor é aquela pessoa que, digamos assim, ele é um investidor em pessoas, ele investe em pessoas. Ele vai fazer algum investimento em você. Se você procura um mentor, um bom mentor é aquela pessoa que vai investir em você, vai dar oportunidade para você, vai investir o tempo dele em você, vai investir a energia dele, emoção, confiança e outros recursos que ele tenha.
E você deve provar, você discípulo, deve provar que é digno do investimento de alguém, né? Então, em primeiro lugar, um mentor, ele precisa ser um investidor, nesse sentido, né? Ele tem que estar disposto a investir no seu discípulo, investir a sua vida, investir até recursos, né? Tem alguns mentores que são pobres, né? Então, tem mais dificuldade de ter recurso financeiro para ajudar o seu mentorear. Mas existem outros tipos de investimento, né? Investimento ministerial, investimento do seu tempo, da sua energia, do relacionamento, da própria confiança, né? Quando um mentor ele está disposto a contar suas histórias, a contar suas experiências, sejam elas positivas ou negativas, ele está se arriscando, né? E quando ele abre mais o seu coração para o seu discípulo. Mas essa bagagem é fundamental para o discípulo receber, porque ele precisa aprender com os erros e acertos do seu discipulador. Isso ajuda demais o discípulo a conhecer o caminho das pedras, né? Então, um bom mentor, ele investe. E, por outro lado, nós, discípulos, nós precisamos ser pessoas dignas desse investimento de um discipulador, né? Nós precisamos mostrar que vale a pena investir em nós, que nós somos fiéis, que nós somos responsáveis, que nós queremos crescer, que nós queremos ser exemplo, queremos colocar em prática o que estamos aprendendo. E isso anima um mentor. Isso faz um mentor se alegrar em investir em nós. E nós já vimos isso na aula em que a gente fala das características de um bom discípulo. Então, o mentor ele quer se alegrar em nós, sendo nós um bom motivo para eles investirem a vida deles. E a melhor forma da gente provar que nós somos dignos desse investimento do discipulador é sendo quando nós somos fiéis e leais. Então, isso é muito importante. Tem muita gente que desiste de mentorear outros porque investiram em pessoas, deram o máximo, abriram portas e o discípulo foi desleal. O discípulo passou por cima do mentor, se aproveitou do mentor, né? E isso vai gerando uma chateação. O mentor, às vezes, se sente explorado pelo mentoreado, usado, né, pelo mentor. De repente, o mentor... vai um exemplo aí bem bobo, né? Mas, às vezes, um exemplo, o mentor, ele dá um material para o seu discípulo. Ó, tá aí um material para você estudar e tal. E, de repente, foi um material dele mesmo, né? Que ele mesmo produziu. Um PowerPoint, por exemplo. Um estudo. E aí o discípulo recebe, poxa, olha, ele me deu só para mim esse material que ele estudou, que ele preparou. E aí o discípulo pega aquilo e ele começa a usar e nem lembra do discipulador, nem cita, e parece e se brincar ainda esqueceu, né? Então isso é passar a perna no discipulador, né? Você não reconhecer o seu trabalho e tem vários outros exemplos, né, que podemos usar aí. Mas nós precisamos ser dignos, né, desse investimento, sendo leais, né, sendo bons amigos, né, do nosso discipulador, né? Os dois precisam fazer a sua parte, né, para que o relacionamento dê certo. Então, olha só, à medida que você busca um investidor ou um discipulador, né, perceba, esse discipulador, ele quer correr o risco com você, discípulo, ou ele é tão avesso ao risco que nunca dá uma chance para você. Sabe? Eu já tive experiência assim, de caminhar com um mentor que era uma pessoa ministerialmente mais capacitada do que eu, tinha um ministério que eu ajudava, que eu servia, né, como auxiliar, mas eu percebia que esse mentor, ele sempre gostava de dizer, não, porque Alexandre é meu discípulo, né? E eu estava lá sempre com ele, ajudando, fazendo tudo que era preciso, sendo leal.
mas de repente começava a perceber que ele nunca me dava uma oportunidade, nunca me dava um espaço. Na verdade, uma vez ele disse assim, olha, você... ele quis me podar, né? Algumas vezes ele me podava, né? E ele queria que eu fosse sempre menor, né, do que ele. E aí isso foi me fazendo muito mal. E eu fui percebendo essas questões bem aqui, que na verdade esse meu mentor diz que é meu mentor, mas na prática parece que ele nunca acredita no meu potencial, ele não valoriza minhas conquistas, ele não abre portas, na verdade ele quer fechar portas para mim, que eu faça menos coisa, né? Às vezes isso pode acontecer por causa de ciúme, né? Às vezes é um ciúme, que o discipulador tem receio que o seu discípulo receba mais glória, né, do que ele. Mas isso não deveria acontecer. Deveríamos nos alegrar em ver um discípulo crescendo, né? E então a gente precisa também perceber: será que esse discipulador ele está disposto a correr o risco comigo de investir em minha vida? Ou ele nunca acredita em mim? Ele nunca me dá espaço? Ele poderia abrir uma porta, ele poderia é, conseguir um espaço para mim e ele nunca consegue, ele nunca se esforça, ele nunca me dá um espaço para eu me desenvolver. Então, esse não é um bom mentor, né? Um bom mentor, ele está disposto a dar uma oportunidade para o seu mentoreado. Ok, agora a quarta marca. A quarta marca de um bom mentor é que o mentor ele é respeitado por outros cristãos. Um bom mentor ele tem, digamos assim, um bom testemunho diante das pessoas ao redor dele. É uma pessoa que tem uma boa reputação. Isso aqui também é muito importante. Essa pessoa, como Paulo fala a Timóteo, né? Quer ser um líder, existem alguns requisitos. E aí, um desses requisitos que Paulo fala é ser uma pessoa irrepreensível. Essa palavra irrepreensível significa ser alguém que ninguém tem nada do que lhe acusar. Também não significa perfeição, mas é alguém que, se teve algum problema de relacionamento, ele procura resolver. Se ele deve a alguém, ele vai procurar pagar, entende? É uma pessoa que está sempre tapando as brechas, está sempre resolvendo as questões da sua vida e se esforça em manter um bom testemunho. Então, é uma pessoa irrepreensível. Ninguém tem nada que lhe acusar. Ele já resolveu, né? Ele tem resolvido as questões, as brechas da vida dele, né? Então, olha só, Paulo também falou a Timóteo o seguinte: Paulo encarregou Timóteo, que também era um líder, né? E Paulo estava aqui no fim da sua vida. Ele seria morto através do martírio, né? Ele estava preso. E ele então escreve para Timóteo, né? Timóteo, você precisa continuar essa obra, porque eu estou partindo. E aí ele diz, Timóteo, mas você precisa procurar discípulos para que o trabalho não cesse. E você também não pode procurar qualquer discípulo. Você precisa procurar homens fiéis ou confiáveis, que sejam também capazes de ensinar a outros, para que o processo discipulador não pare, para que o evangelho não cesse de ser transmitido. Você, como líder, precisa preparar outros líderes, mas esses discípulos, né, que vão fazer outros discípulos, precisam ser homens fiéis, homens confiáveis. Esses serão bons discípulos e discipuladores. E aí a questão é, como é que se determina se alguém é fiel, se alguém é confiável, para se tornar um bom discípulo e um bom discipulador? Um meio importante é o testemunho de outras pessoas, particularmente dos maduros na fé. O que é que as outras pessoas falam dele? O que é que os outros dizem dessa pessoa? Falam bem ou falam mal? Recomendam ou não recomendam para ninguém? Né? Então, essa é uma forma de descobrir quem é uma pessoa confiável ou não. Um mentor, ele deve ser uma pessoa respeitada por outras pessoas, e ter uma boa reputação entre os não cristãos, né? Entre cristãos
e entre não cristãos, né? Ou seja, alguém que zela por manter o seu testemunho, né? E então, quando a gente está à procura de um mentor, nós devemos estar atentos também. Será que essa pessoa é uma pessoa que outros recomendariam? Será que é uma pessoa que outros falam bem dele? Então, se falam mal, então você já fica desconfiado, né? Já fica de olho. Você já abre o olho, né? Para saber se realmente vale a pena se colocar como discípulo dessa pessoa. Ou então, se você sabe de alguma coisa, né? É até bom conversar com essa pessoa, né? Se ela já é o seu mentor, né? Essa pessoa já está lhe mentoreando. É bom que você ajude o seu mentor também, se há alguma área que ele está deixando a desejar no testemunho dele, até para que ele também perceba, né? E de repente tem a oportunidade de rever, né, alguma questão. Claro que você é bem mais complicado, né? Um discípulo exortar um discipulador. O natural é o discipulador exortar o seu discípulo. Mas quando você cria um relacionamento de amizade, de lealdade, num relacionamento de mentoria, né, de discipulado, você se torna uma pessoa transparente. Então, se você sabe alguma coisa, né, ruim dessa pessoa que você está caminhando, você deve ter liberdade de falar, né? Até para que essa pessoa se explique ou até se ajuste, né? Se é uma coisa que ele tem que ajustar, e você vai ajudar essa pessoa a se ajustar, até se for o seu mentor, né? É porque você se importa com ele. Esse é o princípio. Não é porque você encontrou uma falha nele, e diz, agora encontrei uma falha nele, agora eu vou dar uma taca nele, ele me dá tanta taca, agora é minha vez de dar uma taca nele. Não é essa a ideia, mas é a ideia do amor, a ideia de querer o bem do seu amigo. Você se importa com o teu amigo, você não quer que ele perca, né, o testemunho dele, né? Então, essa é uma questão importante, né? É importante nós observarmos, né, nos mentores. É uma pessoa que está dando um bom testemunho, porque senão fica difícil também ser mentoreado por alguém assim. Alguém que não se importa com o seu testemunho, eu acho que não vale a pena ser discipulado por alguém assim, né? Vamos para a quinta característica. Um mentor tem uma rede de recursos. Quanto mais extensa é a rede que seu mentor tem, rede de recursos, melhor será a sua ajuda. Então, seu mentor, ele pode guiá-lo além dele mesmo até outros recursos, como, por exemplo, pessoas que ele conhece, que pode te ajudar também, não só ele, mas se ele é uma pessoa de influência, ele pode te recomendar outras pessoas que te ajudem em alguma área que você precise, né? Claro, essas pessoas que ele te indica para alguma coisa que você precisa, não necessariamente, não é questão de, ele conhece outro que pode ser o teu mentor. Não, ele já é o teu mentor, mas ele também compartilha você com outras pessoas, que também pode te ajudar, porque nós podemos ser ajudados de diversas formas, né, na nossa vida. E aí um bom mentor, ele te indica também pessoas, ou faz conexão de você com outras pessoas, né? Para o teu crescimento, para te ajudar em alguma situação, ou até pessoas que você vai servir, que ele pode indicar, né? Ele pode recomendar você para outras pessoas que você pode servir, que você mesmo não teria acesso a essas pessoas, né? Então, pessoas também são pontes, são conexões importantes para a nossa vida. De repente, o teu mentor conhece alguém que tem um curso fantástico que você nem sabe que existe, mas ele conhece um curso, uma ferramenta, um aplicativo, né? Uma vez eu estava na casa de Maurício, né, passando uns dias lá, e aí uma das coisas que a gente mais fez foi trocar recursos, né? Aplicativos que eu conhecia, que ele conhecia, e aí um ajudou o outro, né, em trocar é, esses recursos, né, que um sabia e que estava indicando para o outro, olha, mas eu conheço isso aqui, ó, que também vai te ajudar, olha, que legal. Então, essa troca, né, que existe. Inclusive, essa troca pode vir dos dois lados, né, tanto do mentor como do mentoreado. Mas, normalmente, o mentor vai ter mais recursos, né, para oferecer para o mentoreado, mas
É uma parceria. E a gente também aprende um com o outro, né? Então, o mentor ele pode ter outros recursos, como indicar também algumas organizações, eventos, congressos, livros que ele já leu, né? Filmes que ele conhece. Né? Vocês, por exemplo, estão adquirindo nesse curso, né? Uma série de dicas de filmes que vocês não vai ficar só com vocês mesmos. Né? Eu acredito que vocês vão compartilhar com outras pessoas, com discípulos, né? Na sua casa, com seus filhos, com seus amigos. Então, um bom mentor, ele sabe indicar, né, coisas boas para o seu discípulo. Ao longo de mais de 20 anos, né, eu tenho mentoreado homens e muitas vezes eu me deparei com discípulos que estavam tendo dificuldades na área da pornografia, especialmente solteiros, né? E aí eu conhecia, né, vários livros nessa área. Também ministérios no Brasil que são excelentes nessa área. E para cada discípulo que eu acompanhei, eu estava sempre indicando essas ferramentas, esses estudos, livros, youtubers, né, que têm ministério nessa área, palestras que eles podiam ouvir. E eu vi o quanto que esses materiais foram úteis, essas ferramentas, esses ministérios que eu indiquei, esses livros, foram excelentes para ajudar essas pessoas a se livrar desse problema, né? Os recursos também podem ser os nossos testemunhos. Você já parou para pensar nisso? Os testemunhos que você tem de crescimento, de superação, de libertação, né? Também são excelentes para ajudar o teu discípulo a se desenvolver. Como é importante a gente chegar perto de alguém que vai nos ajudar, que vai nos mentorear e conhecer sua história com seus acertos, até com seus fracassos, mas como eles lidaram com os fracassos deles. Isso é muito importante, isso nos ajuda demais a ter um referencial a seguir, né? A saber lidar com as situações da vida, né? As habilidades também, né? Os mentores têm habilidades. E essas habilidades, quando ele transfere, ensina essas habilidades para os seus discípulos, isso são recursos fantásticos para nos ajudar a crescer. Né? Então, por exemplo, você sabe liderar um pequeno grupo, né? A maioria dos que estão aqui participam de igrejas que têm pequeno grupo. Você já é um líder de pequeno grupo? Tem gente que até gostaria de ser, mas não sabe liderar. Então, você adquiriu habilidades de liderança, de organizar uma reunião, de conduzir um grupo. Quando você ensina essas habilidades para um discípulo seu e ele aprende, ele vai ser grato a vida toda pelo que você fez por ele. Né? Você tem um bom casamento, então, de repente, você pode ajudar alguém que não está tendo. E quando você ajuda, quando você fala do que você tem feito para ter um bom casamento, isso ajuda um discípulo, e essas experiências, essa bagagem, é fantástico. Né? Isso que é maravilhoso de caminhar com alguém, é porque você agora vai ter uma fonte de sabedoria do teu lado, uma fonte de recursos que pode te ajudar, que pode te abençoar. E tem discipulador que tem condição financeira, né? Então, o meu discipulador, o Beong, foi ele quem investiu nessa primeira tiragem do meu livro, que eu vou lançar essa semana no congresso, como eu falei no início da aula, né? Foi bem um ONG que investiu, né? Então, olha só que maravilha, né? Eu tenho o privilégio de ter um mentor que tem até recursos que pode investir no meu ministério. E ele investiu sem esperar nada em troca, né? Ele não pediu percentual nenhum. Ele apenas disse aqui, tá aqui, eu vou te ajudar. Eu sei que você precisa e eu tenho esse recurso e eu vou te abençoar, sem querer nada em troca. Meu Deus, isso não é coisa de mentor, não, isso é coisa de pai. Então, tem mentor que te apadrinha, isso é fantástico, né? E o meu mentor abre portas para mim, me indica outros ministérios. Foi ele também que pagou, né, para eu poder fazer essa última viagem que eu fiz para a Malásia, para participar desse congresso, para me conectar com outros ministérios de tantos países que estavam ali representados. Então, o meu mentor me abriu
um leque de experiências que eu jamais viveria se eu não tivesse um mentor como ele, né? Eu sei que vai ter mentor que não vai ter tudo isso para nos oferecer, mas mentores que se comprometem a ajudar discípulos, Deus também capacita, Deus também coloca certos recursos na mão, experiências na mão desses mentores que Deus abençoa também para que eles sejam bênção para os seus discípulos. E você tem, né, experiências, testemunhos para contar, uma bagagem de uma vida cristã, né? Também você já participou de congressos, de estudos da sua igreja, livros que você comprou, tem tanta coisa que você conhece que você pode ajudar pessoas que não conhecem o que você sabe e não têm vivido o que você tem vivido de vitórias em Cristo. Então, o mentor ele é uma rede de recursos, né, para que ajude o mentoreado a crescer. E aí também fica a questão: será que você está buscando também ser uma fonte de recursos? Então, cada um precisa também buscar crescer, porque a melhor coisa para um discípulo é ter um mentor que continua crescendo. Porque tem gente que fica estagnado, fica acomodado. E aí não tem como ser um bom mentor. Se o mentor está acomodado, se um discípulo não vê o seu mentor se esforçando para crescer, ser uma pessoa melhor, um bom pai, um bom marido, né, um bom ministro do Senhor, né, e está procurando estudar, está procurando aperfeiçoar, e se ele fica estagnado, isso é péssimo para um discípulo. Isso se torna um modelo ruim. Então, cada um precisa continuar a crescer. E o seu crescimento vai favorecer o seu discípulo, porque você vai ter algo para ensinar para ele, né? Então, um bom mentor, ele é uma fonte de recursos, mas porque ele está buscando crescer. Ele busca se desenvolver como um cristão para ter o que ensinar ao seu discípulo, ok? Uma sexta marca é que o mentor, ele não é só admirado por outros cristãos, né? E até não cristãos, pelo seu testemunho. Ele também é consultado por outras pessoas. Outras pessoas têm nele uma referência e por isso buscam aprender com ele, né? De alguma forma, né? Então, o indicador da qualidade de alguém como um guia, como um mentor, é essa pessoa já estar servindo como um mentor para outros. Então, essa também é uma grande dica. Você ainda não tem um mentor? Procure um mentor que já esteja mentoreando outros, que é melhor ainda, porque ele já tem experiência de cuidar de outras pessoas, né? Eu sei que nem sempre vamos encontrar alguém assim, mas se você tem a opção de caminhar com alguém que já está mentoreando outros, e você sabe disso, então você pode ter certeza que essa pessoa está mais qualificada para ajudar do que quem ainda não mentoreia ninguém. Porque quem mentoreia já tem uma bagagem, já tem uma experiência em como investir em pessoas, né? Então, esse é um bom indicador. E, claro, essas pessoas que ele está ajudando estão falando bem dele, né? Então, se falam bem dele, né? Então, você pode buscá-lo e se ele tiver tempo para você, se ele estiver disponível para você, você vai ser abençoado também nessa caminhada. Um bom mentor desenvolve uma reputação boca a boca. Pessoas o procuram para aconselhamento, encorajamento e ter uma visão ampla, né? Então, é uma pessoa que já é consultada por outros, já é alguém que outros também já buscam, né? Algum tipo de sabedoria, aconselhamento, né? E ensino. E aí, se essa pessoa que você está procurando para ser seu mentor é assim, melhor ainda, vai ser mais fácil dar certo esse relacionamento seu, porque você vai caminhar com alguém que, é, que já tem experiência de investir em pessoas. E aí você também, que busca ser um mentor, né? Nós estamos preparando você para isso, você também precisa se esforçar para ser uma referência para outras pessoas, porque senão fica difícil, né? As pessoas quererem também ser acompanhadas por você, né? Você precisa se esforçar para ser alguém
que outros se espelham, né? Vamos para a sétima marca. Um mentor, ele não só fala, ele fala e ouve. Um mentor é alguém que fala e ouve. Isso aqui é muito importante. Quem ouve tem mais chance de ser ouvido quando fala. O mentor é um bom ouvinte. Porque tem gente que acha que ser um mentor é ser alguém que fala muito, né? Mas esse não é o ideal. Eu sei que vai ter hora que o mentor vai precisar falar, vai precisar exortar, aconselhar, consolar, dar o seu testemunho, né? Claro, isso acontece e precisa, mas uma das características mais importantes na mentoria é saber ouvir. Então, um mentor, ele precisa ser um bom ouvinte. Joel Comiskey, ele vai dizer que existem três níveis do ouvir, três níveis. No primeiro nível do ouvir, a pessoa ele ouve no volume mínimo, né? O que ele vai dizer é o nível mais como é que se diz, mais superficial. Ele ouve no mínimo, ou seja, quando você estiver falando, você como discípulo, ele na verdade ele está ouvindo, mas na verdade ele já está pensando no que ele vai dizer, no que ele vai responder. E ele às vezes não tem paciência de te ouvir, porque ele já tem a resposta pronta na cabeça e ele está pronto para falar. Então ele não está te ouvindo de verdade, ele está ouvindo o que ele quer. Ou então às vezes ele é precipitado no julgamento. Então esse é o nível um, é o nível de ouvir no mínimo, né? É um ouvido superficial. Tem muita gente que é assim, que já está impaciente, preocupado no que vai responder, ao invés de primeiro relaxar e ouvir, entender e depois buscar, né, meios de contribuir, né, aconselhando. Não, tem gente que já fica ansioso para responder. Isso não é um bom ouvinte, né? Isso, na verdade, atrapalha o acompanhamento de pessoas, né? Essa impaciência no ouvir. E aí, Joel Comiskey diz que existe o nível 2. No nível 2 é quando a pessoa ela se esforça em ouvir cada palavra do seu discípulo. Então, aqui, ele está concentrado, ele está se esforçando para que nada distraia ele, e ele está se esforçando em ouvir o seu discípulo, ele quer ouvir, ele quer entender o que ele está passando e ele está querendo interpretar corretamente, né? Então ele é paciente no ouvir, né? Ele está se esforçando em ouvir, né? E ele então ele está atento nessa escuta ativa, né? Que também é uma escuta participativa, né? Então ele faz pergunta, né? É isso mesmo que você falou. Então ele se esforça na humildade, né? De ouvir com cuidado e com paciência. Agora, Joel Comiskey diz que existe um nível 3. No nível 3, é interessante quando ele fala do nível 3. A gente acha que o nível 2 é ótimo, né? Meu Deus, perfeito, né? Maravilha. Mas ele diz assim, existe um nível 3. No nível 3, é quando o ouvinte ele está ouvindo além das palavras. Olha que interessante. Ele não só ouve o que a pessoa está dizendo, né? E está se esforçando para isso, mas ele também busca ter uma sabedoria, né? E ele é guiado pelo Espírito Santo. Então, ele além de ouvir bem, ele procura responder de uma forma proveitosa. Ele também ele é tão atento que ele sabe o histórico da pessoa. Então, ele, quando ele vai falar, ele leva em conta não só o que ele está falando ali, mas a história que ele já conhece dessa pessoa, que ele caminha com ela, né? E ele é empático, então ele sabe, né, o que é que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta, né? E ele também está ouvindo a pessoa, né? Esse ouvir além das palavras é ouvir é, o, o tom de voz, as emoções que ele carrega, né? Ele sente com o coração o outro, né?
e ele consegue perceber a comunicação não verbal, que é a postura, a atitude, né, o gesto, a emoção que ele carrega, o timbre de voz, né? Então, eu ouvi além das palavras. Então, um mentor, ele precisa se esforçar para desenvolver o seu ouvido, né? Não é à toa que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Significa que a gente deve ouvir 2 vezes mais do que falar, né? E isso é sinal de sabedoria. E para um bom relacionamento de mentoria, é muito importante que a gente não seja precipitado no ouvir. A gente precisa ser tardio no falar, né? E pronto para ouvir, como disse Tiago, né? No livro de Tiago. Então, se você discípulo leva ao mentor uma questão, o mentor deve ajudá-lo a descobrir a sua resposta e avançar ao próximo nível. E não fazer uma apresentação brilhante. Eu já me frustrei muito com gente que também eu busquei mentoria, né, pela experiência de vida, né, de ministério, mas toda vez que eu me encontrava com a pessoa, né, ele só ouvia no nível 1, no nível mínimo. E aí eu me frustrava várias vezes, porque eu queria falar, né, queria contar, eu era logo mal interpretado, e essa pessoa, na verdade, já estava pronta para dizer, né, já tinha tudo na cabeça o que ele queria dizer, e gostava de contar, né, a sua vida toda. E aí eu ouvi as mesmas histórias 500 vezes. Você já viu isso? Que você já, a pessoa parece que nem percebe, ela conta as mesmas histórias, já cansou, e ela gosta de falar. Mas você que é um discípulo, você quer desabafar, você não consegue porque ela já tem resposta pronta e ela, por exemplo, já teve vezes que eu fui contar dificuldades na criação de filho. E aí já tive alguém que eu busquei mentoria, essa pessoa já tinha filho criado, né? Adulto. E aí essa pessoa, não, mas e aí sabe quando aquele mentor ele desmerece o seu problema? Assim, eu tenho 2 filhos, né? Aí o mentor diz assim, eu tive 4 filhos. Esses teus problemas com os 2, assim, meu Deus, nem se compara aos 4 que eu criei, né? E tudo que eu passei. O teu problema não se compara ao que eu vivi, porque eu vivi isso, 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 isso. E conta toda a história e você se sente assim, um nada. O teu problema parece que não tem importância. Então, essa pessoa não tem empatia contigo, né? E ela está mais preocupada em fazer aquela apresentação brilhante, contar aquela história brilhante de como essa pessoa foi o grande herói. Você se sente um nada, meu Deus, eu nunca vou ser esse herói, porque o meu problema é tão pequeno comparado aos deles, né? Então, cuidado de não passar isso para o seu discípulo, né? Se coloque no lugar dele, tenha empatia, né? Não faça pouco caso dos problemas dele, né? E não tenha uma resposta decorada, né? Não, tudo posso naquele que me fortalece. Você já viu isso? Mas você é crente, né? Não, mas tudo posso naquele que me fortalece. Cadê a sua fé, né? E às vezes fica só nisso, né? Mas de repente o que eu preciso é de mais ajuda, né? Para desenvolver essa fé e não que alguém fique só jogando na minha cara, cadê a tua fé, né? Vai ter hora que uma pergunta dessa vai ser importante. Olha, mas a sua fé, Deus quer aumentar a sua fé. Essa é a oportunidade de Deus na tua vida. Continua firme. Vai ter hora que é importante falar isso, né? Mas às vezes tem mentor que tem sempre essas respostas prontas, né? E isso deixa a gente chateado às vezes, né? Porque a gente queria que essa pessoa, né, nos ajudasse mais e não ficasse, né, falando para nós que é muito fácil, né, lidar com os problemas. A gente sabe que muitas vezes não vai ser fácil, né? Ok? Então vamos lá. 8ª marca de um bom mentor. O mentor é coerente no seu estilo de vida. Aquilo que ele fala e vive é coerente. Isso aqui é muito importante, né? Porque senão vai ser um fariseu, vai ser um hipócrita. E o hipócrita não é qualificado para guiar outros a um caráter mais elevado. Nós estamos lidando com um relacionamento vida na vida. Então, a pessoa às vezes quer só te ensinar. Só que esse ensino que ela quer te ensinar,
como mentor, primeiro ela tem que estar colocando em prática. Senão, vira uma pessoa mascarada, uma pessoa que quer aparentar o que ela não é. E isso é péssimo. Então, numa mentoria, não é um professor te ensinando, não é essa a ideia do professor. É a ideia de alguém real, alguém verdadeiro, alguém que não quer aparentar ser melhor do que é, mas é alguém que, quando não tiver sendo exemplo, ele é sincero, olha, isso aqui eu preciso melhorar, isso aqui eu não sou uma pessoa tão estruturada, né? Então eu não tenho como te ajudar nessa área. Mas eu conheço alguém que é estruturado e pode te ajudar, sabe? Então essa humildade, né? Essa transparência é importante. Não querer aparentar ser uma pessoa, olha, sabe aquele mentor que diz assim, olha, quando você for liderar, você tem que falar pouco, você fala muito no pequeno grupo. E isso cansa as pessoas. E aí essa pessoa sabe tudo bonitinho de como liderar um pequeno grupo, né? No discurso. Mas aí, quando você frequenta a cela do seu mentor, ele fala pelos cotovelos, como se diz, né? É um papagaio, fala que só. E aí, quando você se encontra com ele num a um, ele quer te ensinar como falar pouco. Aí fica difícil, né? Então, isso é hipocrisia, né? Nem ele está conseguindo colocar isso em prática, porque ele quer te ensinar a colocar em prática. Ele sabe tudo decorado, né? Mas ele mesmo não consegue colocar em prática. Então, isso é hipocrisia. Então, um bom mentor, ele precisa ser coerente com o seu estilo de vida. Porque quando você caminha com alguém nesse nível de intimidade e relacionamento, as máscaras caem, não tem como ficar usando máscara. A gente sabe quem é a pessoa, porque é um nível próximo. Então, quem é, quem não é, não é. Não tem o que ficar querendo aparentar, a máscara vai cair. Então, se importe em ser verdadeiro. E, claro, quer ser um mentor, busque coerência de vida. Porque se você não tem coerência de vida, nem procure ser mentor, porque você não vai ajudar ninguém, né? Então, ninguém respeita quem diz uma coisa e faz outra coisa. Você, olha só que interessante, você pode esquecer 90% do que alguém diz, mas não esquecerá como ele viveu, né? O exemplo arrasta a multidão, né? Como diz aí o ditado, né? A fala de alguém não tem tanta capacidade assim, mas o exemplo arrasta, né? Então, as pessoas estão olhando como estamos vivendo, como estamos lidando com as situações, né? Se nós realmente somos pessoas que dependem de Deus, né? Se nós somos generosos, se nós somos bondosos, se nós sabemos guardar o segredo, né, do discípulo, né? Então, as pessoas estão vendo o nosso exemplo, principalmente, mais do que a nossa fala, né? Nova marca de um mentor. Nona marca de um mentor. O mentor é capaz de diagnosticar suas necessidades, porque ele está atento a você. Então, ele vai conhecendo suas necessidades. E se ele é um bom ouvinte, então ele vai estar atento. E, claro, ele também vai procurar, de alguma forma, ajudar o seu discípulo, né, a saber como lidar, né, com as suas necessidades do dia a dia, né? Então, um mentor, ele pode ajudá-lo a avaliar e identificar o que você precisa para se desenvolver, né? Então, claro que ele, não estou dizendo aqui que ele tem que ser, né, é, ter um discernimento acima do normal, não é isso, né? Mas é alguém que está ali se esforçando para te ajudar, né? Para você saber como eu posso melhorar. Então, nem que ele ore, né? Não vamos orar. Talvez ele nem saiba como, mas ele é um bom ouvinte e procura ser um bom amigo. E ele busca, nem que seja orando, né? Vamos buscar a Deus, né? Para discernir, para descobrir qual é o melhor caminho. E estou aqui contigo, né? Para te ajudar a descobrir, né, meios de você solucionar esses problemas na tua vida, né? E não é que ele tem que saber tudo, né? Mas que ele está ali se esforçando, como teu amigo, né, a ajudar você a identificar melhor, né, até teu coração, sondar melhor o teu coração, né, fazendo perguntas para você como discípulo, né, se esforçando a te ajudar a escolher caminhos, né, especialmente caminhos que agradem a Deus, né, que sejam bíblicos, porque nós estamos falando de mentoria cristã. Então, o alvo é Cristo,
né? O alvo é a palavra de Deus, né? E quanto mais tempo eu passar com meu mentor, mais facilmente ele descobrirá problemas críticos em minha vida, porque ele verá melhor, né, quem somos, né? Então ele vai ter mais capacidade de discernir melhor nossos problemas, nosso histórico, e assim ele pode contribuir mais para o nosso crescimento, né? Fazer perguntas importantes para a nossa vida, né? Para que a gente consiga melhor tomar uma decisão. Uma vez, conversando com um discípulo meu, ele estava pensando se faria ou não uma mudança de cidade, né, na sua vida. E estava muito angustiado, né, mudo, não mudo, né? E aí, de repente, eu senti de Deus assim uma iluminação para fazer uma pergunta para ele, né? E aí eu perguntei assim, até que ponto você está tão incomodado ao ponto de querer se mudar? Será que esse desconforto, esse incômodo é maior, né? É maior de tal forma que te impulsione a querer mudar, né? Existe um desconforto tão grande, que se não for tão grande, né? Então você não vai mudar de cidade. Mas se você está muito desconfortável, né, muito ou pouco, se for muito desconfortável, então reflita bem, né? Isso pode ser um indício que você precisa se mudar. Mas se esse desconforto é pequeno, então não deve ser um grande indício que você precisa se mudar, né? Então, ou então não é o tempo, né? Então, às vezes, Deus vai te dar, né, algumas direções assim, né, para ajudar o discípulo, ajudar ele a pensar, né? E, claro, porque você também está buscando discernir as necessidades dele, caminhando com ele, tendo tempo com ele, e assim você vai também ter alguns insights, né, algumas ideias que vêm até de Deus, né, para você ajudar o teu discípulo a tomar decisões, né? Ok. E a décima marca, a última marca de um bom mentor, é que o mentor está preocupado com os interesses do mentoriado. Percebo que uma coisa leva a outra, né? Então, o mentor é relacional, ele está atento às necessidades, é um bom ouvinte, e aí, naturalmente, né, ele é uma pessoa próxima, ele vai se preocupar, né? Ele vai ter empatia por tuas necessidades, por teus interesses, né? Porque ele quer o teu bem, ele quer o teu crescimento, então ele vai, né, de alguma forma, ser instrumento de Deus, né, para te ajudar, né, de acordo com os seus interesses, né? Muitas pessoas de grande competência tem grandes egos que a impedem de servir a outros. Você já viu isso? Gente que é boa demais, que é influente demais, muitas vezes ela só está preocupada nela. É ela que tem que brilhar. Então, às vezes, essas pessoas não se tornam boas mentoras, né? Porque elas querem brilhar, né? O ego é grande demais. Então, elas não dão tempo, elas não têm tempo, né, para investir em pessoas e servir pessoas. É mais provável que essas pessoas ególatras, né, que colocam seu ego acima de tudo, é mais comum que elas não sejam generosas conosco, né, nós discípulos. É provável que elas construam seus reinos sobre seus ombros do que coloquem os recursos desses reinos à sua disposição. Então, ela mais está interessada em construir o império dela, né? E não em nos ajudar a participar desse reino, desse império e sermos beneficiados por tudo que ela tem e recebeu, né? Mas um bom mentor não é assim. Um bom mentor, ele dá oportunidades, né? Ele se interessa conosco, com nossas necessidades, ele nos serve, porque um bom mentor, ele é um servo, né? Ele é um servo. Acho que isso fala muito bem da característica de um bom mentor. Ele é um servo, né? Ele está disposto a servir e ajudar o seu discípulo. Então, procure alguém que quer ver você progredir, que reconheça que se você progride, ele progride junto. E se você cair, ele vai levantá-lo e colocá-lo de novo sobre o seu cavalo, né? E não ficar ali te humilhando, né? Mas é alguém que vai sentir a dor quando você sentir. E quer ver você bem, quer ver você progredindo, frutificando. Esse é um bom mentor.
Ele está preocupado com os seus interesses. Então, ok, vimos as 10 características, né? E para concluir esse assunto das características de um bom mentor, é importante a gente pensar o seguinte, que quando nós avaliamos pessoas, de acordo com as características de um mentor, precisamos ser realistas. Quase ninguém se enquadra em todas essas 10 características de um bom mentor. Por quê? Porque mentor perfeito não existe. Mesmo que você acredite, né, que encontrou o mentor perfeito, logo você descobrirá algumas falhas. Não acredite também de achar que, porque o pastor Alexandre, Maurício são, meu Deus, quem dera se o meu pastor fosse assim, se eu tivesse alguém assim como eles, né, são mentores maravilhosos. Nós não somos perfeitos, né? Se temos qualidades, é porque nós estamos buscando desenvolvê-las, mas nunca seremos perfeitos, né? Em todas essas 10 características. Nós teremos dificuldades, né? Porque não existe mentor perfeito, né? Então, não busque o mentor perfeito, porque talvez você nunca vai encontrar essa pessoa, né? A questão, quando a gente fala desse estudo, né, sobre as 10 marcas de um mentor, não é procurar desqualificar o maior número de pessoas possível. Meu Deus, nunca vou achar uma pessoa assim. Mas a ideia é estimular você a buscar um bom mentor, né? A ter bons objetivos, né? Quando você procura um mentor. Mas não é também deixar você agora num perfeccionismo, né? De achar que, meu Deus, eu vou agora procurar essas 10 características de alguém, só vai me mentorear quem tiver as 10 características. Isso é impossível, né? Não fique achando que existe um mentor perfeito. Mas, claro, existem características e você precisa buscar os melhores mentores possíveis para a sua vida, né? E olhando para essas características, ok? É importante achar a pessoa mais qualificada possível, né? E elas existem. Muitos dos melhores mentores não são espetaculares, apenas sérios, né? Eles talvez nem se sobressaiam na multidão, mas eles estão por aí. E para notá-los, devemos ser como o caçador na floresta, sabendo o que procurar e onde. Então, hoje vocês descobriram características maravilhosas de um bom mentor. Então, procure mentores para a sua vida que tenham características assim, né? Se você ainda não tem. E se você já tem, ajude o seu mentor a ser esse mentor, né? E fale para ele dessas características, para que ele também entenda como é que ele pode melhorar, né? E talvez Deus vai querer nos usar como discípulos para ajudar o nosso mentor a ser um mentor melhor, né? Dando a ele, né, mais entendimento do papel dele em nossas vidas, né? E também essa aula é para nós também melhorarmos nossas características como mentores, para que sejamos melhores obreiros para a glória de Deus, né? Tudo é para a glória de Deus. Então, eu queria dar só uma pequena pausa, né? Se alguém gostaria de comentar sobre essas marcas, né? Vimos 10 marcas do mentor, né? Chamou a sua atenção alguma coisa até aqui, né? E aí você também faz a reflexão, né? Sua como mentor, você se preparando para ser um mentor, ou então você procurando um mentor, ou você que já tem um mentor, você consegue identificar características assim nessa pessoa. Então, 10 características. O mentor parece ter o que você precisa, o mentor cultiva relacionamentos, o mentor está disposto a dar uma oportunidade a você, o mentor é respeitado por outros cristãos, o mentor tem uma rede de recursos, o mentor é consultado por outros, o mentor fala e ouve, o mentor é coerente no seu estilo de vida, o mentor é capaz de diagnosticar suas necessidades, o mentor está preocupado com os interesses do mentoriado. Ok. Alguém quer falar? Sozinho não, né? Tem alguém aqui, não Não, tem? estamos aqui. Eu acredito que uma das coisas que posso afirmar, especialmente na nossa parceria com o Alexandre, por exemplo, é que nessas características
E eu vejo que algumas estão comigo, algumas estão com ele. E não são as mesmas. Não necessariamente são as mesmas características. Então, quando você gera um relacionamento de mentoria, é incrível como, realmente não tem um mentor perfeito, mas tem um mentor que integra, palavra forte, Aham. integra Uhum. as características do mentoreado. Uhum. Então, a parceria se torna mais forte. Não é como um casamento, claro, o casamento tem um nível diferente, mas é uma parceria em que os dois crescem. Uhum. Os dois fortalecem os pontos fortes de cada um, Isso. um fortalece, dá suporte ao ponto fraco do outro, Excelente. e essas 10 características, você vão ver que ao longo do tempo, vão entrando como se tocasse uma música, né? Vão ficar no mesmo ritmo. Então, Uhum. onde eu chego, o meu mentor completa, onde o meu mentor chega, eu completo, e assim por diante. E a gente Uhum. cria uma parceria verdadeiramente por muito tempo, Uhum. porque aquela vida na vida, é isso que quer dizer. Provavelmente, não, como disse o Alexandre, nós dificilmente encontraremos um mentor que tenha tudo. E achei perfeito é o Jesus. Uhum. É um padrão bem alto. Mas É. nós temos dons que Deus deu para cada um de nós. Esses dons se completam com o irmão que está ao nosso lado, ou com a irmã, caso vocês não sejam discípulos de mulheres, né? Uhum. E eu acho que essa parceria, essa é a força da parceria. Sozinho não vamos a lugar nenhum. Mas com alguém ao nosso lado, desenvolvemos capacidades que nós, ou ajudamos o nosso parceiro de jornada a desenvolver as suas. Isso não tem preço. Bom, mais alguém quer falar? Alguma coisa que chamou a atenção na aula até aqui? É, Líder está falando, não estou ouvindo. É, eu não estou ouvindo, tem alguma coisa no áudio. Ele tá ligado o áudio, mas não sei se é a altura, o volume. É. Hoje o pastor José Carlos está aqui, viu? Tá ouvindo? Agora estou Tá ouvindo. ouvindo? Ah, Agora tô estou ouvindo. ouvindo. Pronto. Agora estou Mexemos Agora aqui. tá. Sim, Então, pastor, sim. é difícil uma pessoa reunir essas 10 características, mas quais seriam as três que não poderiam faltar numa pessoa? Uau! Três que não pode faltar. Olha, acredito muito na primeira, né, que fala de relacionamento. Tem que ser relacional, porque é vida na vida. Então tem que ser disponível para você, né? Tem que ser alguém disponível. Outra seria o testemunho, que é fundamental. Tem que ter testemunho, porque nós estamos aprendendo com essa pessoa, com sua vida, com sua fé, com sua honestidade, com seu exemplo de pessoa, de marido, de esposa, de filho, de pai, de mãe. Então tem que ser exemplo, tem que ser testemunho, né? De vida. Então já vai dois aí, né? Tem que ser alguém relacional, né? Que abra a porta do relacionamento para você, tem que dar um bom testemunho. E o terceiro, que seja alguém disposto a investir em você. Investir, né? Que, que a gente falou um pouco sobre isso, né? Alguém disposto a investir em você. Né? Eu acho que essas três coisas que eu lembrei aqui, acho que são muito importantes. Assim, são 10 tão boas, né? Mas, Tem um detalhe. Maurício, você pensou em que Uma aí? quarta, uma quarta, eu colocaria a quarta, na verdade, a gente
acabou colocando alguma uma postura, né, de ser um bom ouvinte, por exemplo. É. Porque se o mentor não te dá espaço, não quer saber o que tu fala, não é um bom mentor. Mas essa característica, a meu ver, ela está embutida na primeira. É. Se a pessoa é uma pessoa relacional, é uma pessoa Uhum. que sabe se relacionar. Então, sabe que o seu ouvinte Porque uma faz coisa puxa a parte. outra, né? Uma coisa puxa a Exatamente. outra. Eu acho É. que sim. Acho que sim. Muito boa essa pergunta. Muito boa. José Carlos, você está aí. Dá um oi aí, pastor. Tô ouvindo, tô aprendendo Seus aí, discípulos estão aqui. né, eu tô aprendendo, tô chegando agora, mas eu só tenho acho que poucas características dessas, tô lutando para ter, Ele tô buscando. é muito humilde, Zé Carlos. Não, sinceramente, eu tô buscando para ter, Amém. porque mas eu acho que uma coisa básica aí de tudo, que é básico para tudo, para o mentor é relacionamento com Deus. Amém. Ele tem ter vida com Deus. Porque Uhum. o mentor pode ter algumas características dessa e não pode ter uma boa vida com Deus, não É ter. verdade. Aí não. Porque É, tem gente que tem muito conhecimento, tem muito entendimento, mas é. isso Jesus fez, né? Jesus ia com os discípulos e ele se apartava para orar, para buscar. Uhum. Aí Olha aí. esse eu acho que é o Falou. básico para a Você gente. foi certeiro. Tem que ter vida com Exato. Deus, né? É como Jesus falou, né, na grande comissão, né? A gente faz discípulo ensinando o discípulo a obedecer É, ao que Jesus ensinou. exatamente. Então, não é só ensinando. Tem gente que ensina, fala direitinho, né? Mas é obedecer. E aí, eu só posso ensinar o outro a obedecer o que eu estou obedecendo, né? O que eu estou Exatamente. seguindo de Jesus. Intimidade Senão com seria ele, um vida com hipócrita, ele. né? É, mas falou tudo. Olha aí, ó. Valeu a pena insistir para ele falar. Ok, ótimo. Vamos lá, que a nossa hora já ficou apertada. Mais alguma coisa? Alguém quer falar? Ok, então vamos lá, vamos encerrar a aula. Ainda tem algumas coisinhas importantes. Tá passando aí? Tá passando? Tá. Ok. Então, a nossa historinha para reflexão de hoje é uma história muito conhecida, né? Um clássico, né? Mas vale a pena que a gente lembrar dessa história para quem já sabe, para quem não conhece, é um clássico essa reflexão do pote rachado, né? E vai ser bem oportuna para a necessidade aqui do nosso ensino, né? Que temos falado sobre mentoria e discipulado. Então, um carregador de água da Índia levava 2 potes grandes, ambos pendurados em cada ponta de uma vara, a qual ele carregava atravessada em seu pescoço. Um dos potes tinha uma rachadura, enquanto o outro pote era perfeito e sempre chegava cheio de água no fim da longa jornada entre o poço e a água do chefe. O pote rachado, por outro lado, chegava apenas pela metade. Foi assim por 2 anos, diariamente, o carregador entregando 1,5 pote de água na casa do seu chefe. Claro, o pote perfeito estava orgulhoso de suas realizações. Porém, o pote rachado estava envergonhado de sua imperfeição e sentindo-se miserável por ser capaz de realizar apenas a metade do que ele havia sido designado a fazer. Após perceber que por 2 anos havia sido uma falha amarga, o pote falou para o homem um dia à beira do poço: Estou envergonhado e quero pedir-lhe desculpas. Por quê? Perguntou o homem. De que você está envergonhado?
Nesses 2 anos eu fui capaz de entregar apenas a metade da minha carga, porque essa rachadura no meu lado faz com que a água vaze por todo o caminho da casa do seu senhor. Por causa do meu defeito, você tem que fazer todo esse trabalho e não ganha o salário completo dos seus esforços, disse o Pote. O homem ficou triste pela situação do velho Pote e com compaixão falou: quando retornarmos para a casa do meu senhor, eu quero que percebas as flores ao longo do caminho. De fato, à medida que eles subiam a montanha, o velho Pote rachado notou flores selvagens ao lado do caminho, e isso lhe deu certo ânimo. Mas ao fim da estrada, o Pote ainda se sentia mal, porque tinha vazado a metade da água, né? E de novo pediu desculpas ao homem por sua falha. Disse o homem ao Pote: você notou que pelo caminho só havia flores no seu lado? Eu, ao conhecer o seu defeito, tirei vantagem dele. Lancei sementes de flores no seu lado do caminho. E cada dia, enquanto voltávamos do poço, você as regava. Por 2 anos, eu pude colher estas lindas flores para ornamentar a mesa do meu senhor. Se você não fosse do jeito que você é, ele não poderia ter esta beleza para dar graça à sua casa. Cada um de nós temos nossos próprios e únicos defeitos. Todos nós somos potes rachados. Porém, se permitirmos, o Senhor vai usar estes nossos defeitos para embelezar a mesa do seu Pai. Na grandiosa economia de Deus, nada se perde. Nunca deveríamos ter medo dos nossos defeitos. Se os conhecermos, eles poderão causar beleza. Né? Das nossas fraquezas, podemos tirar forças. Né? Então, está aí esse texto, né, que é um clássico, né, sobre o pote rachado. Né? Ninguém é perfeito. Todos nós temos algumas dificuldades, deficiências, mas se nós formos sinceros diante de Deus, se nós perseverarmos, independente das nossas limitações, né? Se nós formos sérios, né, em crescer, né, e, com certeza, né, Deus vai usar a gente. Nós somos só vasos de barro, né, imperfeitos, mas nós temos um tesouro em nós, que é Cristo. Ele é o nosso tesouro, né? E nós, mesmo limitados, mesmo falhos, né, nós temos um Deus que habita em nós e que está fazendo uma obra em nós e através de nós. Se nós deixarmos, né, ele pode nos usar, né? Ele pode nos aperfeiçoar e nós poderemos ser úteis nas mãos do Senhor, né? O pastor D.L. Moody, um grande pregador e evangelista do passado, ele sempre pregava muito sobre ser conduzido pelo Espírito Santo, sobre ser cheio do Espírito Santo, que ele precisava sempre buscar a Deus e buscar cada dia mais intimidade com Deus e ser cheio do Espírito Santo, né, a cada dia. E aí alguém uma vez perguntou para ele: pastor, por que é que você fala o tempo todo que a gente precisa ser cheio do Espírito Santo, todo dia ser cheio do Espírito Santo? Por quê? Né? Afinal de contas, não já temos o Espírito Santo? E aí, D.L. Moody, com a sabedoria que ele tem, né, ele respondeu assim: eu preciso buscar cada dia ser cheio do Espírito Santo, porque eu tenho um vazamento. Eu tenho um vazamento em mim. Então, eu preciso buscar cada dia ser cheio do Espírito Santo. Ou seja, ele reconhecia a pequenez dele. Ele reconhecia o quanto que ele era limitado e dependente do Senhor. Então, nós também precisamos ter essa mesma disposição, né, do D.L. Moody, de reconhecer: eu sou tão fraco, né, e sem Deus eu nada posso fazer. Mas com Deus eu posso sim ser útil na mão do Senhor. E eu preciso ser cheio do Espírito Santo, eu preciso ter intimidade com Deus, né? Como o pastor José Carlos falou, né? Se eu não tiver intimidade com Deus, como é que eu posso ser usado por Ele, né? Eu preciso ser submisso a Ele, obediente a Ele, né? Ter um coração de aprendiz. Porque se eu sou assim,
aí sim eu vou ser útil nas mãos do Senhor. Amém? Ok, e a ferramenta prática de hoje, nós começamos na aula passada, né, a falar dessa ferramenta, né, que é uma sugestão do livro Como Ferro Afia o Ferro, que é como ajudar um discípulo a descobrir suas necessidades. E hoje nós falamos sobre essa como uma das marcas, né, de um bom mentor. Ele ajuda o discípulo a trabalhar suas necessidades. E nessa ferramenta, nós somos desafiados a ajudar um mentoriado a descobrir suas necessidades com 5 perguntas, né? Ajudando o mentoriado a descobrir suas necessidades e trabalhar essas necessidades através de 5 perguntas. Então, nós já vimos a pergunta 1 e 2 na aula passada. Na pergunta 1 é ajudar o discípulo a responder o que você quer, ou seja, quais são suas necessidades que você quer trabalhar, quais são os objetivos que você precisa, né, trabalhar na sua vida, que são áreas de necessidade na sua vida hoje. Então, nós já falamos sobre isso. E quando a gente descobre quais são os objetivos, os alvos ou as necessidades a serem trabalhadas na mentoria, nós perguntamos para o mentoriado que preço você está querendo pagar para alcançar esses alvos. Porque, às vezes, as pessoas até querem, né, buscar um crescimento, um objetivo, mas não estão dispostos a pagar o preço. Então, fica difícil. Então, de repente, você está ajudando alguém na mentoria e você descobre que uma grande necessidade que ela tem é de melhorar o casamento. Um exemplo, né? O objetivo é melhorar o relacionamento conjugal. E aí a pergunta a seguir é: qual o preço você está disposto a pagar para ser um melhor marido ou uma melhor esposa, né? Então isso é importante. Qual o preço você está disposto a pagar para melhorar o seu casamento, né? Por exemplo, porque tem gente que não quer mudar, não quer se esforçar. E aí vem a terceira pergunta, que vem em decorrência dessas duas. É como você planeja alcançar esse objetivo? Então, vamos criar um plano de ações. É preciso colocar em prática essa busca pela melhoria, por exemplo, no casamento, né? E alcançar esse objetivo, né? De melhorar o casamento. E aí tem perguntas que podemos fazer que tem a ver com esse planejamento, né? Que é a fase 3, né? Planejamento. Quem mais você acha que poderia se envolver nesse processo de você buscar esse objetivo, né? Quem mais, né? Nesse caso seria o cônjuge, né? Então vamos envolver o seu cônjuge nessa busca por melhorar, né, esse casamento. Outra pergunta que tem a ver com esse planejamento: o que você pode precisar para alcançar esse alvo, né? De repente a gente pode pensar assim: podia ser um livro, né? Tem tantos livros bons aí de vida conjugal, né? Eu e minha esposa, a gente tem sempre o hábito de ler algum livro de vida conjugal, desde o namoro, que a gente está sempre lendo algum livro, né? Para nos ajudar a lembrar, a estar sempre, né, atento para o casamento, como melhorar a nossa relação, né? Então, de repente, mas tem um curso, né, que de repente vocês poderiam fazer, um curso sobre casamento, né? Ou então a gente poderia trabalhar um livro juntos, né? Para que você aplique isso no seu casamento, né? Quando você pretende executar, né, essas melhorias, né? Então, quando é que vamos começar a ler esse livro? Quando é que vamos começar a fazer esse curso, né? Por exemplo, né? Onde isso tudo vai acontecer, né? Então, é preciso pensar, né? Como é que vai ser? Onde vai ser, né? Para buscar esse plano de ação, né? De repente, você definiu que para melhorar o casamento precisa ter 2 momentos do casal por semana, né? 2 momentos juntos, né? 1 hora ou 2 noites, né? Uma noite para estudar um material, a outra noite para passear, para ter um tempo, né, de conversa. Então, né, como é que isso vai acontecer? É preciso tentar colocar isso em ação prática, não só em teoria, né? E aí vem uma quarta questão, né? Além do planejamento, é importante também pensar, né? Qual é a minha dinâmica, né? Cada um tem uma dinâmica pessoal, né? De trabalhar, né? De colocar um plano em ação. Qual é o seu estilo pessoal? Vamos tentar descobrir qual é o estilo, né?
desse discípulo, né? Então, ele tem várias perguntinhas, né, que ajudam a descobrir, né, qual é a sua dinâmica pessoal, como é que você, qual é o teu estilo, né, para cada um se avaliar. Por exemplo, você é mais focado em tarefas ou em relacionamentos? Você tende a ser extrovertido ou introvertido? Você é mais fascinado por ideias ou pessoas? Você tem bastante ou pouca energia? Você é um galo da manhã ou é uma coruja noturna, né? Você chega a conclusões investigando todos os fatos ou você age mais por intuição? Você está querendo desempenhar seu papel, seja ele na defesa ou no ataque? Você é motivado por reconhecimento ou aceitar um desafio? Ou tem algum outro anseio que te motiva, né? Você gosta de correr riscos ou é mais conservadora em relação às suas decisões? Então, cada um tem uma dinâmica pessoal. De repente, você rende melhor à noite, tem outro que rende mais de dia, né? Tem gente que prefere realizar tarefas, né, do que apenas ser cobrado por alguém, né? Então, cada um tem sua forma de lidar com as situações, né? Tem gente que é mais analítica, tem gente que é mais intuitiva. De repente, um livro, para mim, não ajuda, mas tem gente que prefere ver um filme, né? Eu gosto mais de imagens, eu gosto mais de conversar do que de ler alguma coisa, né? Então, qual é a sua dinâmica pessoal? Qual é o seu estilo, né? Como é que você lida com a dinâmica pessoal de resolução de situações ou de buscar melhorias na sua vida, né? Como é que você gosta mais de lidar? E a quinta questão, né, sobre descobrir suas necessidades é como é que você aprende. Existem muitos estilos de aprendizagem. Esse aqui também é muito interessante. Por exemplo, alguns são mais leitores. Para eles, o cartão da biblioteca é a chave para o reino, né? Ama ler um livro, né? Mas tem outros que gostam de aprender fazendo, precisam de uma experiência prática antes de captar o assunto, né? De repente, tem alguns que precisam já estar sendo mentoreados por alguém ou estar mentoreando alguém, do que apenas um curso como esse, né? Elas são muito práticas, né? Então, elas aprendem fazendo. Então, eu quero estar fazendo para também ter o curso, né? Ou então, eu preciso colocar em prática isso aqui que eu estou ouvindo aqui essa semana. Senão, se eu não colocar isso em prática com alguém, né, isso vai morrer dentro de mim, né? Porque eu gosto de aprendo mesmo é fazendo, né? Outros conseguem aprender apenas por meio do direcionamento de um grupo. Eles crescem bem por estímulo de outras pessoas e por fazerem parte de um grupo, né? Então, por exemplo, participar de um curso que tem um grupo, né, em que a gente está estimulando uma ou outra a crescer. Isso me ajuda muito, né, do que apenas ler um livro, né? Continuando, né, ele vai dar um exemplo aqui. Ó. Outros aprendem observando alguém demonstrar a atividade, e aí eles tentam realizá-la. Então, eles precisam ter alguém demonstrando o passo a passo, né? E aí ele dá um exemplo. Imagine que você tenha recebido um equipamento novo que nunca utilizou. Como você iria aprender a usá-lo? Um equipamento novo, digamos, um celular, né? Um computador, né? Ou uma televisão. Você nem sabe, né? Como é que você prefere? Você ia procurar o manual do proprietário, ia ler de ponta a ponta para saber o passo a passo, através de um manual, ou você não gosta de ver o manual. Você prefere descobrir o funcionamento por tentativa e erro. Não, eu vou começar a mexer, aí eu vou descobrir. E vou mexendo e descobrindo, né? Eu não gosto de ler no manual, não. Eu gosto de fuçar, né? Tem gente que prefere assim. Ou, um terceiro tipo. Não, eu prefiro ligar para um amigo que me mostre, né, como fazer. Ou então eu prefiro que alguém me ensine o passo a passo, né? A gente prefere assim. Ou então você preferiria se inscrever numa aula de instrução. De repente você prefere procurar no YouTube, né? E seguir o passo a passo que o YouTube está lhe ensinando, né? Ou seja, existem formas de aprendizado. Na verdade, cada um tem seu estilo, cada um tem sua forma de aprender. Então, essa pergunta 4 e essa pergunta 5 basicamente você entender o que funciona para essa pessoa. Como é que ela coloca em prática, qual é o estilo dela, qual é a forma de aprendizado dela, entender como é que ela lida com essas situações, né? Qual é o estilo dela, né?
E aí você vai conhecendo, caminhando com ela, né? Então, primeiro seria, né, entender, né, como é que ela, qual é a necessidade dela, né? Em seguida, qual o preço que ela está disposta a pagar, e em seguida você ajuda ela a fazer um planejamento de ações, e aí você vai descobrir qual é o estilo dela e qual é a forma que ela aprende, né? Então, não existe um caminho certo ou errado para aprender. A questão é como é que você aprende. O que funciona melhor para você? Isso é um indício de como o mentor pode ajudá-lo a crescer, ok? Então, e o filme, para a gente encerrar a aula de hoje, né? Nosso tempo já acabou, né? O filme é também um filme maravilhoso, né? Que foi assim, né? Um filme muito bem recebido no Brasil todo, né? Que é o filme Quarto de Guerra, né? E é um filme que fala não só de oração, né? Claro, a gente até falou hoje, né, na aula sobre a importância de ter vida de oração, né? Mas é muito interessante aqui a mentoria que ocorre, né, com essa senhorinha, né, que começa a mentorear essa mãe de família, né, que está tendo muita dificuldade, né, no seu papel de esposa, de mãe, né, de profissional. Ela não tem vida com Deus. E aí a mentora vai ajudar ela a desenvolver o quarto de oração, um quarto de guerra, um quarto que ela vai batalhar espiritualmente por sua família, pelo seu marido, por sua casa, e ela vai sendo transformada nessa mentoria, né? Sobre ter vida de oração. Então, esse filme é um clássico também, maravilhoso, né? Sobre vida cristã, mas também, especialmente, sobre mentoria. Então, assista de novo, se você já assistiu, e perceba as dicas de mentoria que há nesse filme. E você pode também usar esse filme como uma boa dica de como melhorar na vida de oração, olhando esse filme. Esse filme é lindo, né, Josi? Esse filme é maravilhoso. Então, é isso aí. Glória a Deus por essa aula. Deixa eu encerrar a gravação.